incapacidade para o trabalho. Eu vou te dizer que é comum a autarquia ou o INSS não respeitar esse prazo. Infelizmente, é comum passar pela perícia médica, verificar a capacidade da alta e cessar o benefício. Mas vocês, como futuros analistas e técnicos da Previdência Social, irão lembrar que existe esse artigo na lei e irão observar esses prazos na hora de colocar lá no sistema a DCB, data de cessação do benefício, data limite do benefício, após o segurado passar pela perícia médica. Eu já tive vários casos, inclusive mandado de segurança, por desrespeito a esses prazos. Fazer a perícia no dia seguinte, já está com o benefício cessado. Recuperação, ali a gente falou em recuperação total. Total, está perfeito. Fez uma cirurgia inovadora, passou por um tratamento lá no Canadá e voltou novo em folha. Pronto, é aquela hipótese. Recuperação parcial da capacidade ou seja, você não está assim 100%, mas aquela incapacidade que era parcial, que era total e permanente, agora é uma capacidade suscetível de reabilitação, é uma capacidade só parcial, você pode já exercer outra atividade. Ou então você tem mais de 5 anos. Porque a questão dos 5 anos foi um marco que a legislação escolheu para dizer você já tem muito tempo fora do mercado de trabalho. Então, seu retorno não é mais simples, não é questão só de doença e saúde. É uma questão de condições de retorno ao mercado de trabalho, para alguém que está muitos anos fora. Então, no caso da recuperação parcial ou após 5 anos, ou para outro trabalho, que é isso, você não tem capacidade mais para o seu trabalho, mas você tem condição de retornar para outro trabalho, aí a aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. Ou seja, você volta à atividade, tenta voltar à atividade e o INSS, o Instituto, mantém a sua aposentadoria. Entendeu? Porque a sua recuperação foi parcial. Então, vai manter pelos prazos, não, óbvio, não por muito tempo, né? No valor integral durante 6 meses, contados da data que for verificada a recuperação da atividade. Então, você tem alta médica para retornar ao trabalho, mas o benefício é mantido. Por quanto tempo? 6 meses, 100% do que você recebia. Com redução de 50% no período seguinte de 6 meses. 6 meses 100, mais 6 meses, 50%. Com redução de 75%, também por igual período de 6 meses. Quando passar de 1 ano, você recebe apenas 25% do valor do seu benefício até quando cessar. Então, se você tem uma recuperação que não é total, ou então sua recuperação, mesmo sendo total, ela é quando você já tem mais de 5 anos em benefício por incapacidade, você terá direito a uma progressão de 1 ano e meio até que esse benefício venha a ser cessado. Mas significa que, no final das contas, a incapacidade, a aposentadoria por invalidez nunca é garantida ou definitiva. Ou seja, uma pessoa que está há 10 anos afastada do trabalho em virtude de incapacidade, reunindo aposentadoria e auxílio, ela ainda assim poderá ter seu benefício cessado. Qual é a única... Como é que eu posso dizer? Como? Não, não era hipótese. Salvação. A única coisa que pode, pelo menos, diminuir um pouco esse sentimento em relação ao segurado é que se esse segurado retorna ao trabalho, esse tempo que ele ficou em benefício por incapacidade será contado como tempo de contribuição. Mesmo ele não tendo trabalhado, esse benefício é contado, está lá no artigo 29, parágrafo 5º. Se o segurado retorna ao trabalho, ou seja, se ele tem períodos intercalados de benefício e trabalho, esse tempo de benefício é contado como tempo de contribuição. Então, não é um tempo totalmente perdido, digamos assim. Exatamente. Ele vai receber concomitantemente a aposentadoria, ainda que ele volte ao trabalho. Veja bem, aí nós temos 2 hipóteses. A reabilitação não está condicionada. A pergunta foi, só para o pessoal que vai assistir a aula depois.
se o cargo for extinto, como é que fica a situação do segurado? A reabilitação não está vinculada à existência de cargo na empresa. A reabilitação está vinculada à sequela e limitação funcional do trabalhador. O reenquadramento desse trabalhador na empresa é uma obrigação da empresa. É óbvio que o sistema de reabilitação profissional trabalha em conjunto com a empresa, buscando ali equacionar os interesses empresariais com a questão funcional. Mas, em última instância, a empresa vai ter que se adequar. Aí é uma outra situação, porque se a empresa fale, acaba a estabilidade. Aí é uma questão trabalhista. O INSS vai reabilitar ele e vai ajudá-lo a retornar ao mercado de trabalho em outra empresa. Entendeu? Mas é um caso em que não vai mais haver estabilidade. Se a empresa não existe mais, morte do empregador, extinção do negócio, falência da empresa, são hipóteses em que esse contrato de trabalho extingue. Se extingue o contrato de trabalho, não tem o que se falar em estabilidade. Né? Então, aí, na verdade, ele vai se enquadrar nessa segunda possibilidade. A possibilidade de não haver estabilidade. Se for dentre os 5 anos, vai se enquadrar aqui. Tantos meses quantos forem os anos de duração. Se ele tiver mais de 5 anos de afastamento, ele se enquadra nessas possibilidades. Tá? A questão do contrato de trabalho está ativo ou não está ativo diz respeito a se ele tem estabilidade ou não. Porque se ele tem estabilidade, a Previdência Social dá alta imediatamente, cessa o benefício, ele retorna ao trabalho. Se for dentro dos 5 anos. E se a recuperação for total. Porque se a recuperação for parcial, e ele, ou ele tiver mais de 5 anos de benefício, vai ser na forma da progressão seguinte. Dessa progressão aqui. Ok? Data DCB, data de cessação do benefício. Essas siglas geralmente não caem muito na prova, não. São siglas mais do costume, né? Geralmente não cai. Pode cair talvez uma DIB, data de início de benefício, uma RMI, mas quando cai, normalmente vem entre parênteses a expressão. Tá? Agora são coisas que a gente usa muito no dia a dia, né? É, exato, que eles vão precisar trabalhar com eles, eu também acho. Apoio. Obrigações. Deveres do segurado. Segurado não só tem direitos, segurado também tem deveres. O principal em relação ao benefício por incapacidade é o dever de submissão à perícia médica e de submissão à reabilitação. Ou seja, os exames médicos, as avaliações médicas realizadas pela Previdência Social não são opcionais, são obrigatórias. A ausência injustificada a exame de avaliação de perícia médica ocasiona a cessação do benefício. Assim como a recusa à participação de programa de reabilitação profissional, também recusa injustificada, óbvio, ausência injustificada, óbvio, leva à extinção do benefício, à suspensão, à cessação do benefício. Tá? Então, o segurado é obrigado, não é uma opção a reabilitação profissional. No caso de ele estar recebendo benefício por incapacidade, ele é obrigado a participar, caso a Previdência entenda que o caso dele é um caso de reabilitação profissional. Cirurgia. Mas no caso de cirurgia, no caso de transfusão de sangue, são as únicas duas hipóteses em que a Previdência Social não pode condicionar a concessão ou manutenção do benefício ao tratamento cirúrgico ou à transfusão de sangue. Mas, por exemplo, o segurado que se nega a passar por tratamento médico que não seja cirúrgico, que não seja transfusão de sangue, pode sim ter o benefício cessado. É a ideia de que o segurado não pode estar em benefício por vontade própria, benefício por incapacidade. Ele está por ausência de condições
não por vontade. Embora seja muita torpeza uma pessoa querer ficar doente, não querer se tratar apenas para permanecer em benefício. Né? Mas a gente sabe que isso acontece. Isso existe. Né? Então, o benefício, o tratamento, então eu botei aqui perícia médica e reabilitação, mas podem botar aqui todos os tratamentos médicos fornecidos, óbvio, pelo Sistema Único de Saúde. O segurado é obrigado a fazer. As únicas exceções é o tratamento cirúrgico e a transfusão de sangue. Isso o segurado não é obrigado a fazer. Não pode ser um condicionante. Você só vai se aposentar se você fizer a cirurgia. Ou você só vai continuar em benefício se você fizer a cirurgia. Não pode ser um condicionante nem para conceder, nem para negar. A cirurgia é uma opção exclusiva, privativa do segurado fazer ou não fazer. Ok? Exato. O dever do segurado é passar por todo tipo de tratamento referente à sua doença. A exceção é de cirurgia e transfusão de sangue. Essa é a exceção dos deveres. Não é. Não é obrigatória. É isso que eu quero dizer. A cirurgia nunca é obrigatória, mesmo que seja a cirurgia a origem da cessação da invalidez. Entendeu? O tratamento cirúrgico, ele sempre é opcional. Os outros não. Fisioterapia não, tratamento medicamentoso não. Mas transfusão de sangue e cirurgia, independentemente da crença religiosa. É a ideia de que são tratamentos muito invasivos, que já adentram na questão da intimidade da pessoa. Então você pode se negar a participar desse tratamento. E isso não vai interferir na decisão em relação ao seu benefício. Ou não deve interferir, né, gente? Ele não pode. Ele não pode. Ele pode até... doendo aqui. Ele pode até, enquanto médico, orientar, aconselhar, mas ele não pode cessar um benefício ou condicionar a continuidade desse benefício à realização da cirurgia, nem a realização da transfusão do sangue. Ainda que seja o único tratamento para aquela doença, ainda que seja... Vamos imaginar que a cirurgia é o único tratamento para aquela doença e o segurado não se nega a fazer, ele tem que ser aposentado por invalidez. Porque então aquela doença tem caráter de definitividade. Se a cirurgia for o único tratamento, é caso de aposentadoria por invalidez. A não ser que esse segurado voluntariamente decida fazer. Aí ele vai passar por um novo exame após a cirurgia, ele recuperando a atividade, a capacidade, volta para aqueles outros que a gente viu. Mas aí deve ter sido, como problema de rim, normalmente é hemodiálise. Hemodiálise não está aqui. Hemodiálise é tratamento, é obrigatório. A não ser que estava vinculada à transfusão de sangue. Entendeu? Mas se ele se negar a fazer, as exceções da lei é transfusão de sangue e cirurgia. Tá ok? Definitividade da aposentadoria por invalidez, é isso que eu falei para vocês. Não existe definitividade na aposentadoria por invalidez. Não existe. A aposentadoria por invalidez nunca é definitiva. Ela está condicionada à recuperação ou ausência de recuperação da incapacidade para o trabalho. Ok? Definitividade de aposentadoria são para as outras espécies. Idade, tempo de contribuição, especial. Até especial está condicionada também a um pontinho que a gente vai ver, que é o retorno. O segurado não pode retornar à atividade especial. Se retornar, o benefício poderá ser cessado. Vamos falar então do auxílio-doença agora. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, vamos falar de carência um pouquinho mais tarde, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Segurado ficou incapacitado para o seu trabalho ou para qualquer outro trabalho, capacidade total ou parcial. A partir do 15º dia, o segurado empregado, ele tem direito a ingressar no auxílio-doença.
Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral, já portador de doença ou lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento. Mesma hipótese da aposentadoria por invalidez, doença pré-existente não tem espaço nos benefícios por incapacidade do regime geral. Tá? Então, por aqui, nenhuma novidade. Qual a diferença da aposentadoria por invalidez para o auxílio-doença? O auxílio-doença só exige incapacidade. Só. Em termos de doença, né? Já a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente e susceptível de reabilitação. A diferença entre um e outro está na natureza da incapacidade. Porque o prazo de carência é o mesmo, a necessidade de ser qualidade de segurado é o mesmo, é o benefício substitutivo de renda nos dois casos, é o benefício destinado ao segurado nos dois casos. A diferença é a natureza dessa incapacidade. Bom, tem um pedacinho no decreto que fala daqueles trabalhadores que atuam em atividades concomitantes. O que é isso? Trabalhadores que trabalham em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Tem 2 vínculos de emprego ou 3 vínculos de emprego em aberto. Como é que acontece quando a incapacidade é só para um desses empregos? Uma incapacidade parcial. Ou seja, ele não está totalmente incapaz, ele está incapaz para aquela atividade daquele contrato, mas para aquele outro contrato ele não está incapaz. A lei tem, o decreto, na verdade, tem resposta para essa situação. Olha o que ele diz. O auxílio-doença será concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado, considerando-se para efeito de carência somente as contribuições relativas a essa atividade. Ou seja, ele vai receber um auxílio-doença relativo apenas àquela atividade. E vai se verificar a carência em relação também àquela atividade. É, aquela atividade que ele está incapaz. A outra que ele não está incapaz, ele continua trabalhando. Entendeu? Se nas várias atividades o segurado exercer a mesma profissão, será exigido o afastamento de todas, porque aí não existe. Se você tem a mesma profissão, então não tem como você estar incapaz em uma, porque senão isso levaria ao quê? É festa. Na empresa que você ganha mais hora extra, não, você continua trabalhando, e na empresa que você tem aquele salário pequeno fixo, você se afasta. Não pode. Se você exerce a mesma atividade, se você é professor em 3 escolas e está incapaz, porque você perdeu a voz, sofreu um trauma nas cordas vocais e tal, ou você está com um problema sério que lhe permite deambular, etc., você vai ter que se afastar de todas as profissões. Tá? Se você exerce atividades diferentes, profissões diferentes, naquelas 2 empresas, você pode se afastar de uma e você vai receber o auxílio-doença correspondente àquela atividade e continuar trabalhando na outra atividade. Agora, se sua incapacidade é total, aqui presume-se incapacidade parcial, ou seja, incapaz para uma atividade, mas capaz para outra. Se sua incapacidade é total, constatada durante o recebimento do auxílio-doença concedido nos termos desse artigo, a incapacidade do segurado para cada uma das demais atividades, o valor do benefício deverá ser revisto com base no respectivo salário de contribuição. Por que ele está tratando disso? Vamos imaginar que você começou aqui dessa forma, ou seja, recebendo auxílio-doença referente apenas àquelas contribuições que você verteu para aquela determinada atividade. E você continuou trabalhando. Mas aí depois você teve que se afastar dessa segunda atividade também. E aí, como é que faz? Revisa, porque o benefício é um só. Não são 2 auxílios-doença. O benefício é obrigatoriamente um só. O que vai acontecer é uma revisão do valor, incluindo essa outra atividade no cálculo da sua renda mensal inicial. Você não vai ter direito a receber 2 auxílios-doença, porque são inacumuláveis. Você vai ter direito a receber um apenas referente às 2 atividades. Ok? Não, o auxílio-doença vai ser baseado nas suas contribuições. Se você se afastar de uma empresa só, vai ser baseado apenas nas contribuições que você verteu naquela empresa. Que é chamado salário de contribuição, a média do seu salário de contribuição. Que a gente vai estudar o que é. Se você se afastou das duas, as duas empresas, as 2 remunerações das 2 empresas farão parte do cálculo do seu benefício. Tá? Proporcionalmente à forma que prevê a atividade concomitante.
No primeiro caso, o valor poderá ser inferior ao salário mínimo, desde que somadas as demais remunerações recebidas resultar valor superior a este. O que ele quer dizer? Vamos imaginar, professor é o melhor exemplo para dar isso. Vamos imaginar que você é professor de faculdade. E você, numa determinada faculdade, só leciona, numa determinada faculdade, leciona uma matéria. Na outra faculdade, você exerce a função de diretor, não é a mesma profissão. Então, você numa faculdade é diretor do curso de Direito, por exemplo, e na outra você é professor. Observe que as limitações decorrentes do professor são diferentes do coordenador. O coordenador pode não ter voz, por exemplo, o exemplo que eu falei da trauma nas cordas vocais, porque você vai trabalhar na atividade de coordenação, planejamento de curso, etc., atividade mais intelectual do que propriamente comunicativa. Mas um professor sem voz não trabalha, né? Então você se afasta enquanto professor. Um professor que ganha, que trabalha com uma matéria só, digo, no salário, na média dos salários da Bahia, vai estar ali muito próximo, talvez menos do que um salário mínimo. Porque se for uma matéria de uma aula por semana, não dá nem 4 horas aulas mês, entendeu? 6 horas aulas mês. É um valor pequeno. Pode ser menor que o mínimo, vai ser menor que o mínimo. Vamos imaginar que seja. Imaginar que seja menor que o mínimo. Ele vai receber um benefício menor do que o mínimo? Pode. Porque entenda que esse benefício vai ser substitutivo apenas daquela renda. Ele vai ter a outra. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte. O que não pode é a soma das rendas dele serem inferior a um salário. Mas se aquelas contribuições que ele verteu naquele trabalho deu uma média inferior ao mínimo, e somada ao outro trabalho do qual ele não se afastou, for superior ao mínimo, pronto, está tudo certo. Ele vai receber pelas médias das contribuições que ele aferiu naquela atividade na qual ele se afastou. E como é que o Instituto verifica isso? Pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais. O Cadastro Nacional de Informações Sociais vai ter tanto o valor de benefício que ele está recebendo, quanto o valor de remuneração que ele está recebendo. Porque cada contribuição que é efetuada para ele vai para o sistema do Cadastro Nacional. E vai ter lá quanto ele recebe e quanto ele tem de benefício. Ok? A soma não pode ser inferior ao mínimo. A soma. Mas isoladamente pode. Ok? Incapacitação parcial e permanente. No caso da sua incapacitação, para aquela atividade for permanente, você vai manter o auxílio-doença indefinidamente. Ou seja, você não pode aposentar. Porque para você aposentar, a incapacidade tem que ser total. Se você ainda está trabalhando naquela outra atividade, vai manter esse auxílio-doença, ou até que você venha se incapacitar total, e aí o benefício de auxílio-doença vai ser transformado em aposentadoria com o recálculo a partir de todas as suas contribuições, ou então você recupere a capacidade para aquela atividade que você parou de exercer, que você se afastou. Fazer um resuminho só para todo mundo fixar e compreender bem. Se você exerce mais de uma atividade, está incapaz para todas as atividades que você recebe, um benefício único de auxílio-doença enquanto você permanecer incapaz para essas atividades. Se você exerce várias atividades e está incapaz apenas para uma delas, você vai receber o auxílio-doença apenas para aquela atividade, no valor correspondente à média das suas contribuições naquela atividade, que pode ser inferior ao mínimo, desde que a soma com o que você está recebendo enquanto trabalhador seja maior do que o mínimo. Caso você exerça a mesma profissão, você é obrigado a se afastar, porque o benefício será um só para todas as suas atividades. Mas nesse caso vai ser o salário mínimo? Não necessariamente. Vai ser a média das suas contribuições. Pode ser menor? Não pode ser menor. Não pode ser menor do que o salário mínimo. Menor não. Sempre que o afastamento for total, sempre que o afastamento for de todas as atividades, o benefício nunca poderá ser inferior ao mínimo. Por quê? Porque o auxílio-doença vai ser a renda da pessoa. Esse aqui só pode ser menor que o mínimo porque o auxílio não é sozinho a renda da pessoa. A pessoa ainda está trabalhando e recebendo outra renda.
Entenderam? O auxílio-doença, nesse caso, vai agir como se fosse um auxílio-acidente, em que você retorna ao trabalho e fica recebendo o benefício ao mesmo tempo. Ok? Pois bem, se você se incapacitou para essa atividade que você está incapaz permanentemente, você não vai converter esse benefício em aposentadoria. Porque a aposentadoria necessita ser total e a sua incapacidade é parcial. Tanto é parcial que você continua trabalhando na outra atividade. Então, você vai ficar recebendo auxílio-doença, ou até que você se incapacite total e aí se afaste de todas as atividades e receba o benefício de aposentadoria por invalidez referente a todas elas, ou você recupere sua incapacidade, apesar daqui dizer permanente, mas a evolução da medicina, e aí você volta a exercer sua atividade e o benefício é cessado. Ou então você, por exemplo, se aposente por outro motivo, por idade, por tempo de contribuição especial. Nesse caso vai cessar o auxílio-doença também, porque não é compatível e vai recalcular com base em todas as suas contribuições. Ficou claro, não ficou? Vamos adiante. Bom, o auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade. E no caso dos demais segurados, a contar do início da incapacidade enquanto ele permanecer incapaz. 16º dia se refere ao segurado empregado. Por quê? Porque no caso do segurado empregado, ele tem quem mantenha ele até o 15º dia, que é a empresa, por conta de uma obrigação legal prevista na lei. Certo? Os outros segurados não têm quem mantenha a renda deles. Então, o benefício vai ser pago desde a data de início da incapacidade. Ou seja, a data que o perito médico do INSS entender que é a partir daquela data que a pessoa não teve mais condições de trabalho. Quem fixa essa data? A perícia médica oficial. Baseada, óbvio, nos exames e relatórios que o segurado leva para serem verificados pela perícia médica. Diga. Certo, teve direito ao auxílio-doença 4 meses depois. 5 meses depois do seu contrato ser extinto. E aí, nesse caso, a data do início do auxílio-doença vai ser quando? Não é isso. Vamos imaginar, vamos pegar o caso dela para a gente entender. É isso. Vamos entender o caso dela, Ela era segurada empregada. Vou fazer uma brincadeirinha. Aí passou a ser segurada desempregada. Não. Ela era segurada empregada. Segurado obrigatório empregado. Já vimos quem são. E aí ela passa. O contrato dela é extinto. Ela está ali na condição de segurada apenas porque a lei prevê um período chamado de graça, que a gente vai ver. Que é o período que você mantém a qualidade de segurado mesmo sem pagamento de contribuições. Você estava recolhendo como contribuinte individual? Ou não? Não estava. Pronto. A lei fala que você mantém, durante o período de graça, o status da atividade anterior que você exercia. Então, você manteve o status de segurado obrigatório empregada, apesar de não estar mais empregada. Por quê? Porque aí o artigo 14 diz que você mantém. Da Lei 8.213, que é o que fala a manutenção de qualidade de segurado, que a gente vai ver assim que terminar o benefício. Tá? Pois bem. Mas nesse caso, que você não tem mais contrato de emprego vigente, apesar de você manter o status, o seu benefício vai ser pago a partir da data de início da sua incapacidade. Porque você não tem quem mantenha esses 15 dias, que seria a empresa. Mas seu contrato de trabalho foi extinto, legalmente, a empresa poderia lhe despedir porque a doença veio depois. Mas vamos imaginar que a empresa lhe dispense doente. O INSS não vai pagar os 15 dias. Por quê? Porque era dever da empresa. Aí o segurado tem que buscar a Justiça do Trabalho para conseguir receber esses 15 dias. Porque ele não podia ser despedido doente. Independentemente se essa doença é comum ou acidentária. Independe. Nenhuma empresa pode extinguir contrato de empregado doente. Incapaz para o trabalho. Entenderam?
Então, no caso do segurado empregado, o início do auxílio-doença será contado o 16º dia do afastamento da atividade. No caso dos demais segurados, da data do início da incapacidade. Então, o médico diz qual foi a data que realmente o segurado ficou incapaz. É a partir dessa data que ele começa a receber o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, no caso da aposentadoria que não tenha preexistência de auxílio-doença. Ele não vai receber porque são benefícios inacumuláveis. Tanto o seguro-desemprego quanto o salário maternidade não são cumuláveis com o auxílio-doença. Ele vai optar pelo mais vantajoso. Vai passar a receber aquele e depois ele retoma para o benefício. Por incapacidade. Ele não pode receber concomitantemente, porque é inacumulável. Tá? Ele vai poder optar pelo mais vantajoso. Financeiro. Por que financeiro? Porque depois, por exemplo, vamos imaginar que você saia do salário maternidade e permaneça incapaz. Você tem direito a voltar para o auxílio-doença. Porque sua incapacidade persiste. Entendeu? Não é em questão, não pode ser em termos de vantajoso, em questão de tempo. Porque, na verdade, não existe essa questão de tempo. Porque o auxílio-doença vai ser devido enquanto perdurar a incapacidade. Se a incapacidade cessar, não tem tempo. Entendeu? Já o salário maternidade não tem tempo. Não pode ser diminuído nunca. É sempre 120 dias. Mas, por exemplo, vamos imaginar que você recuperasse a capacidade para o trabalho antes desses 120 dias. Você entra no salário maternidade. Caso o salário do auxílio-doença fosse mais vantajoso. Mas nunca é. Porque o salário maternidade é o maior salário. Né? É a média do salário sem limitação, sem desconto. É o salário atual. Né? No caso da segurada empregada. No caso dos demais segurados, não vai ser a média das contribuições. Quando requeridos por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar a data de entrada no requerimento. Essa é uma praxe dos benefícios previdenciários. O Instituto não pode ser culpado pela inércia do segurado. Se o segurado ou o dependente é inerte, o que é isso? Demora a dar entrada no pedido de benefício. A grande maioria dos benefícios previdenciários estipulam que a data de início vai ser a data de entrada no requerimento. E aí cada benefício vai ter seu prazo. No caso aqui do auxílio-doença é o mesmo da pessoa por morte. Que é o quê? Se faleceu o segurado, os pensionistas que queiram se habilitar ao benefício têm 30 dias para entrar com requerimento. Se eles entrarem nesse prazo de 30 dias, vão receber o benefício desde o óbito. Se eles passarem de 30 dias, eles só terão direito ao benefício na data de entrada do requerimento. O auxílio-doença é a mesma coisa. Se o segurado tiver afastado da atividade por mais de 30 dias e só der entrada depois e o perito fixe a data da incapacidade lá atrás, ele só vai ter direito à data que ele pediu o benefício. Se tiver mais de 30 dias. Se tiver menos de 30 dias, vai ser da data que o médico fixar como início da incapacidade. Entenderam? Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral, isso todos sabem. Os primeiros 15 dias consecutivos são o dever da empresa arcar com o pagamento. A partir do 16º é que é dever do Instituto Nacional do Seguro Social para os segurados empregados. Para os demais, não. Para os demais é a partir da data do início da incapacidade e se ele der entrada nesse prazo de 30 dias. A empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido, somente devendo encaminhar ao segurado a perícia médica quando a incapacidade ultrapassar de 15 dias. Então, essa verificação da incapacidade, se essa incapacidade vai suplantar ou não os 15 dias, é dever da empresa. É ela que deve verificar e só encaminhar ao segurado quando o seu serviço médico
identificar uma incapacidade superior a 15 dias após esse 15º dia. Tá? Não é dever da Previdência ficar fazendo análise de incapacidade inferior a 15 dias. É isso que a lei quer dizer. Que a Previdência não pode mobilizar seus médicos, sua estrutura, que isso tem um custo para o poder público, para ficar identificando se o segurado está ou não incapaz por 2 dias, por 3 dias, por 5 dias, por 10 dias. Quem tem que arcar com esse custo é a empresa. A empresa só deve encaminhar esse funcionário a partir do 16º. Bom, quais são as exceções para esses pedidos que são feitos para essa data de início de benefício? Ou seja, a priori, o benefício é devido a partir do 16º dia para o segurado empregado. E a partir do 1º dia da incapacidade para os outros. Quando eu falei os outros, vamos relembrar quem são os outros? Contribuinte individual, avulso, segurado especial, facultativo, doméstico. Não, doméstico é empregado. Facultativo. Tá? Bom. Requerimento após 30 dias do afastamento da atividade. Nós já vimos, é a contar da DER. O que é DER? Data de entrada no requerimento. Passou 30 dias, é contado a partir da DER. Tá. Aqui tem uma exceçãozinha que cabe a gente falar. Quando o segurado está impossibilitado de fazer o requerimento. Exemplo, coma, alucinação, cliente completamente alienado mental, que não responda por seus atos. Né? Ou seja, aquelas hipóteses do Código Civil que fala de impedimento quando não corre prescrição, não corre decadência, é a mesma situação aqui. Menor. Se você tem um filho menor e o segurado morre, esse filho menor, contra ele não corre esse prazo. Mesmo que ele venha buscar 2 anos, 3 anos, 4 anos, se ele for menor de 16, que não corre prazo prescricional, chamado impúber, ele vai contar sempre a partir do óbito. Tá? Alienado mental, a mesma coisa, não corre prazo. Tá? Mas fora essas hipóteses em que o segurado poderia pedir e não pediu por sua inércia, conta a partir da data de entrada no requerimento, se passar 30 dias. O que é DE? Data de entrada no requerimento. É bom você ir se adaptando a essas siglas. Porque eu disse que normalmente não cai a sigla, mas ninguém está livre de uma banca botar a sigla. Tá? Contagem dos 15 dias para acidentado que não se afasta do trabalho no dia do acidente. Os 15 dias de responsabilidade da empresa pela sua remuneração integral são contados a partir da data do afastamento. O que ele quer dizer? Vamos imaginar, já aconteceu isso. Na realidade. O segurado sofre o acidente, mas ele retorna ao trabalho. Mesmo tendo sofrido o acidente. E ele vai se afastar 30 dias depois que ele sofreu esse acidente. Entendeu? Então, a empresa vai pagar os 15 dias a partir do afastamento e não do acidente. Mesmo que esse acidente seja a causa desse afastamento. Ou seja, o marco é a incapacidade, não é a doença. É isso que quer dizer. O marco é a incapacidade, não é o acidente. Não é a causa da incapacidade, é a própria incapacidade. O marco da data do início do benefício. Qual é o percentual? Nós já vimos que o percentual da aposentadoria por invalidez é de 100%. Para diferenciar do auxílio-doença, a lei estipulou para o auxílio-doença um percentual de 91%. Aí diz lá, o auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente de trabalho, ou seja, o mesmo percentual, não era, antes era 92% do acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício. Nós vamos ver o que é salário de benefício quando a gente estudar cálculo do benefício, tá? Mas vocês podem já, toda vez que ouvirem falar em salário de benefício, entender como uma média do que você contribuiu.
a média do que você pagou enquanto seu salário na ativa para a Previdência Social. Sobre o que incidiu a contribuição da Previdência Social. Então, o percentual da aposentadoria por invalidez é 100%, do auxílio-doença 91%. Isso às vezes cai, viu? Já foi eleita a banca? Não? Pronto. Eu vi uma notícia, então era boato. Dependendo da banca, uma banca, por exemplo, como Carlos Chagas, uma banca como a última, né, FCC, não é isso? Foi a última? Pois é. Não, a FCC foi Carlos Chagas. Não foi não. A última foi... Funrio. Banca, a FCC é Carlos Chagas. Funrio, podem pedir esse tipo de coisa. Quais são os coeficientes? Tá? Porque são bancas de uma prova mais direta. Já se fosse uma CESP da vida, não teria uma questão como essa. Teria uma questão mais analítica, digamos assim. Bom, o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade. Quando a gente lê, percebo que isso aqui pode ser alvo de questão, esse artigo, para pegar vocês no descuido. Olha o que ele está dizendo. Segurada em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para atividade. Se você não tiver paciência de ler até o final, você vai marcar um ponto aqui e vai dizer, epa, aposentadoria por invalidez. Porque a dicção, ou seja, a leitura, o texto do artigo 42 que a gente leu, fala o quê? Segurado, incapaz e insuscetível de reabilitação. Não é verdade? Mas aqui não está falando susceptível de reabilitação. Aqui está falando susceptível de recuperação. Não é de reabilitação, é de recuperação. E é de recuperação para quê? É de recuperação da doença? Não. É de recuperação para a sua atividade habitual. Ele quer dizer o quê? Você está permanentemente incapaz para a sua atividade. Eu tive um exemplo dramático no meu escritório. Uma fotógrafa que foi acometida de mal de Parkinson. É impossível para uma fotógrafa qualquer tremor. É incompatível. Agora, uma pessoa no estágio inicial de um mal de Parkinson, ela pode ser reabilitada por uma outra função. Ela pode, por exemplo, no estágio inicial, ser uma professora, por exemplo, ser uma recepcionista, ser uma digitadora. Talvez digitadora, já não sei. Porque digitadora, o tremor já influencia. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Existem outras tantas atividades no mercado de trabalho para ela, uma jovem de 30 e poucos anos, mas fotógrafa, para ela acabou. E acabou permanentemente. Não temporariamente, porque o Parkinson é uma doença crônica e progressiva. Então é o caso desse aqui. Ela estava em gozo de auxílio-doença e foi detectado que o caso dela é insusceptível de recuperação para a atividade habitual. A atividade habitual está morta. Porém, ela deve se submeter a processo de reabilitação para que ela seja qualificada ao exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta subsistência, ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. O segurado que está totalmente incapaz não é o caso desse artigo. Esse artigo está tratando do segurado parcialmente incapaz. Ou seja, incapaz tão somente para sua atividade, mas possivelmente capaz para outra. Então, todo segurado totalmente incapaz tem direito a ser aposentado por invalidez? Apenas os total e permanentemente. Porque você pode, por exemplo, ter quebrado os 2 braços e as 2 pernas.
Mas você não está permanente incapaz. Porque se você for jovem, seus braços, suas pernas, seus braços serão calcificados e você poderá retornar, a dependendo da sua atividade, até a sua atividade habitual. Mas você, enquanto estiver em recuperação, não poderá exercer nenhuma atividade. Então, o auxílio-doença, ele pode ser decorrente de uma incapacidade total e temporária, não está suscetível à reabilitação. Mas também não está suscetível à aposentadoria. Ou uma incapacidade parcial e permanente está sujeita à reabilitação. Por quê? Por ser parcial, você passa pelo programa de reabilitação, adquire novas potencialidades, se qualifica numa outra atividade, o INSS lhe ajuda a ingressar no mercado de trabalho e você vai trabalhar em outra atividade. Se você tiver estabilidade, a empresa é obrigada a lhe manter por 12 meses em outra atividade. Se você não tem estabilidade, ela é obrigada a lhe receber e lhe ajudar no processo de reabilitação. Mas aí, a partir do momento que você tem alta, ela pode lhe despedir. A gente vai falar com mais calma sobre isso quando a gente falar da própria reabilitação. É multidisciplinar. Tá? Então, nesse caso, você pode ser encaminhada para um processo de reabilitação. Se o processo de reabilitação for dado como habilitado, cessa o auxílio-doença. O auxílio-doença só cessa quando você já estiver reabilitado. Quando você já tiver condição de início de trabalho normal como outro funcionário. Se for visto que você não tem condição de ser reabilitado, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez.